tarde. Prazer, Simone. Nós estamos alegres em conhecê-la. Eu falo em nome de todas as mulheres. Prazer recebê-la em Belo Horizonte, conhecê-la. E você fica à vontade, o momento é seu. E depois nós vamos ter um intervalo, quando ela terminar o espaço, nós vamos ter um coffee break e depois, só na segunda, que ela vai abrir para as perguntas. Tá? Então, fica à vontade, Deus abençoe vocês e que nós possamos ser enriquecidas mais uma vez com a tua palavra. Boa tarde, minhas irmãs. É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa igreja, né? Conhecendo o pastor de vocês e conhecendo algumas de vocês, revendo outras, né? É um privilégio da parte do Senhor, realmente. Bom, nós temos um tempo bom. Nós temos até 5h30, é isso? Delícia. Então, vamos... Não sei se eu falo isso tudo, não, mas vamos lá. E se você tiver alguma pergunta para fazer, você anota que no final, depois da segunda palestra, então você vai acumulando aí as perguntas para essa primeira e para a segunda, e aí no final nós vamos abrir para perguntas e para respostas, tá bom? As que estiverem escritas. Então, se você tiver alguma dúvida, a gente não vai interromper para a gente tentar dar andamento no assunto, mas se você tiver, você pode escrever. Antes de dar início, eu queria orar com vocês, mais uma vez, e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai Santo, sempre que nós nos aproximamos da Tua Palavra, nós fazemos isso com temor nos nossos corações, porque conhecemos a elevada santidade da Tua Palavra e conhecemos a pecaminosidade do nosso coração. Por isso, necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito, nos ajudando a entender, nos ajudando a ligar os pontos das coisas que estamos lendo, das pregações que temos ouvido, para que, Senhor Deus, nós possamos, mais do que ouvir, possamos viver aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nos ajuda, o Senhor conhece as dificuldades de cada uma de nós no dia a dia e sabe o quanto nós necessitamos de auxílio. Em nome de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que é a nossa rocha, que nós oramos. Amém. A irmã pediu para que eu me apresentasse. Então, vamos lá. Eu me chamo Simone. Sou esposa do pastor Oreb Quaresma, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia, em Caxambi, no Rio de Janeiro. Nós somos casados já há 30 anos, temos 4 filhos, 2 noras e estamos inteirando 4 netos agora. E nós temos trabalhado com famílias já há alguns anos, né, indo a igrejas, escrevendo. Eu escrevo para o blog Mulheres Piedosas, não sei quantas de vocês conhecem. É um blog voltado para o universo feminino, né, de cunho reformado. E me aventuro... Eu não sou escritora, gente. Escritora tem que estudar para isso. Eu não sou escritora. Eu vou amontoando as ideias ali e me meti a besta e botei numa gráfica. Então, eu tenho este livro que se chama O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre Disciplina Bíblica, que é um livro que fala especificamente sobre o uso da vara, e estou escrevendo mais 2, mas é uma luta muito difícil, o tempo é curto, né? Então, a gente está aí trabalhando na obra do Senhor, ajudando as mulheres Brasil afora. O tema que pediram agora para a primeira palestra é um tema bem legal. Chama Submissão em Circunstâncias Difíceis. Bom, o tema submissão já é um tema difícil, né? Se você colocar, então, submissão em circunstâncias difíceis, fica um pouquinho mais difícil, né?
mas a gente vai tentar, nesse tempo que a gente tem, vislumbrar um pouquinho sobre as verdades bíblicas acerca da submissão e como que essas verdades chegam para nós num mundo caído. Chegam para nós num mundo onde nós encontramos o nosso próprio pecado, onde nós damos de cara com o pecado do nosso marido, com o pecado da sociedade, com o pecado dos nossos pais. Como é que a gente lida com as circunstâncias da vida, tentando se manter fiel àquilo que o Senhor nos chamou para ser. E aí a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês sobre esse tema é que nós precisamos saber que a submissão ao marido é uma ordem. Esse é o primeiro passo. A gente precisa ter certeza disso, de que Deus nos chama realmente a ser submissas. Não é um mito, não é coisa do passado, não é história da carochinha, é verdade. O cristianismo diz isso, que a esposa precisa ser submissa ao seu próprio marido. E eu queria que vocês abrissem comigo Efésios, capítulo 5, que é um texto bem conhecido de todos nós. Efésios, capítulo 5, verso 22. Eu quero ler com vocês. Efésios, capítulo 5, verso 22. A gente vai abrir bastante a Bíblia para que a gente possa ter uma ideia mais completa sobre esse assunto. Efésios 5, 22. O texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é um pouquinho mais longo, mas eu quero lê-lo todo com vocês. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Se você olhar o texto todo de Colossenses, capítulo 3, você vai ver que a partir do verso 18, o título lá em cima da Sociedade Bíblica do Brasil é assim: os deveres da família. E aí vai falar sobre esposa, sobre marido, sobre filhos, sobre pais, sobre servos e senhores. Mas nós sabemos que nós não podemos pegar os textos da Bíblia isoladamente, né? Que todo texto ele está dentro de um contexto. E aí eu queria que você voltasse a folha comigo para você ver qual é o contexto desse trecho. Se você pegar ali no verso 12, em cima está escrito: as virtudes devem ser cultivadas. E ele começa a falar que é para nós nos revestirmos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, que nós precisamos suportar-nos uns aos outros. No verso 16, ele diz que precisa habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Então, ele vai dando uma série de recomendações, de virtudes cristãs que são exigidas de nós na palavra de Deus. E aí ele parte, é como o texto de Efésios. O texto de Efésios também é assim, depois a gente vai olhar ele com mais calma. Ele parte de coisas gerais e depois ele vai para coisas específicas. Ele fala de atitudes gerais que se é exigida do crente e depois ele vai para a sua vocação mais peculiar. E aí ele começa dizendo: as esposas, isso é uma virtude também, se você olhar lá, a gente está falando de virtudes a serem cultivadas. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. E aí ele vai falar o que o marido tem que fazer. Fica com os teus olhos aí, acompanha o texto. O que os filhos precisam fazer, quais são as virtudes que os pais precisam cultivar, os servos. E aí ele desemboca no fechamento. Olha o fechamento desse texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A gente não usa esse texto separadamente? A gente não usa esse texto quando os jovens da UMP não estão trabalhando direitinho, a gente manda esse texto para eles? Tá bom, serve para isso também. Mas ele está dentro de um contexto. Do que ele está falando aqui, tudo quanto nós fizermos? Do que ele está falando para mim? Esposa sede submissa ao próprio marido. É esse o contexto. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam seus pais. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para ao Senhor. E aí no 24 ele fala: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é a quem estás servindo.
Então, quando ele nos chama a ser submissas, e quando chama o nosso marido a ser o cabeça, a liderar, a proteger, ele está nos chamando para servir a Cristo. Como é que nós servimos a Cristo na prática? Nesse tema específico, sendo submissas aos nossos maridos. Os nossos maridos amando, os filhos obedecendo aos pais, os pais não irritando os filhos à ira. E aí ele termina: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. O que ele está falando de injustiça aqui, gente? O que seria essa injustiça praticada? Injustiça praticada aqui, de acordo com todo o contexto, é você não cumprir o seu chamado como esposa. O que é justo diante de Deus é que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. E quando você não faz isso, você está fazendo uma injustiça diante de Deus e não está servindo a Cristo na sua vocação. Não é sério isso? Isso é muito sério. E ele diz que nós receberemos a recompensa. Então, se andarmos no caminho da justiça, cumprindo aquilo que o Senhor requer de nós, como pais, como esposas, como maridos, nós vamos receber isso do Senhor. Mas se nós não cumprirmos, se nós formos injustas com esse chamado, nós também teremos recompensas a colher. E isso é duro, né? Então, entender o que é submissão é um assunto muito importante. Não é algo que você possa pensar, bom, eu cheguei agora na fé cristã, então eu não vou pensar muito sobre isso, né? Eu descobri o Evangelho agora, isso aí é um assunto que eu posso pensar ou não sobre ele um dia. Não, isso é o Evangelho. Isso é a lei de Deus, isso é a palavra, é a Escritura. Então, tudo que está na Escritura é urgente, é importante. E é a maneira como nós servimos ao nosso Deus. Então, primeiro precisamos saber que a submissão ao marido é uma ordem. Não é uma questão de opção, não é uma questão de cultura, não é uma questão de época. Por falar em questão de cultura, amanhã a gente vai falar sobre um tema também que é feminismo. Né? Então, não é uma questão de em que país você mora, em que época você vive. A submissão é bíblica. E também nós precisamos saber o que é a submissão bíblica. Então, se nós queremos exercer esse chamado de Deus para nós, obedecer ao Senhor nessa área específica da nossa vida, como esposas, a gente precisa saber, primeiro, que é uma ordem, segundo, o que é. Porque a gente ouve muita coisa por aí. E muita coisa distorcida. Muita coisa permeada pelo pensamento mundano, pelo pensamento feminista, pelo pensamento pós-moderno, destituído de uma cosmovisão bíblica. Então, é claro que a gente não vai aceitar. Se você for, por exemplo, numa universidade pública hoje e você disser: oi, meninas, tudo bem? Eu me chamo Simone, eu sou submissa ao meu marido. O que você acha que vai acontecer? Você vai apanhar, vai levar chinelada, sapatada, né? Por quê? Porque a ideia no senso comum hoje, eu não sei como é a história desse vocábulo em outros tempos, mas hoje nós temos uma ideia completamente equivocada a respeito disso. E essa ideia está chegando na igreja. Nós não estudamos sobre o assunto, nós ouvimos o que o povo fala, né? Então, para a gente, o que é submissão? Submissão, para a gente não, né? Para o mundo, né? O que é submissão? Ser submissa é ser capacho, é andar de boca calada, é não ter opinião, é andar até meio feinha, né? Não se arrumar, até isso tem. É você poder ser maltratada. Na cabeça de muita gente, submissão é isso. Então, a palavra chega a estar carregada de coisas ruins, a ponto de você falar sobre isso com algumas crentes e elas... E aí você vai para a palavra de Deus manda fazer isso. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Então, se Deus é bom e nos chama a uma vida plena, submissão deve ser alguma coisa boa. Vamos estudar o que é submissão, vamos entender o que é submissão. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é o princípio bíblico de liderança. O princípio bíblico da liderança é diferente do princípio do mundo sobre liderança. O que o princípio de liderança no mundo diz? Eu sou o chefe, eu tenho benefícios. Você me serve, você
eu posso te usar. Você é inferior a mim. Como é que é o princípio bíblico da liderança? Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que vos sirva. Cristo, o Deus encarnado, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o princípio bíblico. Então, quando você fala que o marido é o líder, que o marido é o cabeça e que a esposa é submissa, se você já entende isso aí, que o princípio de liderança não é o princípio do mundo, então a gente já vai começar a olhar com olhos diferentes. Outra coisa que precisamos entender sobre a submissão é que a submissão ao esposo é voluntária. Nós, como indivíduos, como pessoas, como crentes, olhamos o mandamento da palavra de Deus, entendemos que é a vontade de Deus para nós e decidimos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos colocar debaixo da liderança do nosso marido. Nos permitimos ser guiadas. Isso é submissão. Prova disso é que a ordem para ser submissa é dada a quem? A mulher. A ordem não é dada ao marido. Maridos, submetam suas esposas. Maridos, fazei com que vossas esposas sejam submissas a você. É isso que a Bíblia fala? A ordem é para mim. Por que a ordem é para mim? Porque eu vou olhar para o meu marido, vou reconhecer nele a liderança que Deus, e a autoridade que Deus colocou sobre ele, e de livre vontade vou me deixar ser guiada por ele. Essa é a diferença. A ordem para o marido foi qual? Ama. Não é submeta a sua esposa. Ama a sua esposa. Não é perfeito? Esse é o casamento perfeito. Né? A mulher que respeita e é submissa ao marido, e o marido que a ama e a trata como superior a si mesmo. Perfeito. Só tem um pequeno problema aí, né, gente? Queda. Éden entrou aí, e aí a gente vai falar sobre isso. E aí a gente vê que o negócio fica difícil. E também nós precisamos saber de uma terceira coisa. Então, para falar sobre submissão, a gente precisa entender que é uma ordem bíblica. Precisamos entender o conceito bíblico sobre submissão e precisamos entender que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Se nós não entendermos isso, que nós somos iguais diante de Deus e que a questão de submissão é uma questão funcional, a gente não entendeu nada. Aí a gente vai ter muita dificuldade com todo o resto. Dito isso, então agora nós vamos partir para algumas circunstâncias que vão dificultar o cumprimento desse nosso chamado. Porque a teoria foi boa até aqui, não foi? Foi boa, foi ótima. Agora vamos lá para o dia a dia. Vamos lá para os casamentos de verdade. Como é que a gente faz? Deixa eu contar para vocês. Uma vez eu dei uma palestra sobre isso. Quando terminou, uma senhorinha, sobre submissão, né? Quando terminou, uma senhorinha chegou para mim, veio me cumprimentar e falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Você faz mesmo tudo isso que você diz? Aí eu falei: meu pai, minto ou fala a verdade? Eu conto ou você conta? Eu falei: olha, eu tento arduamente. Tem sido uma luta nesses 30 anos de casamento. Mas a gente precisa falar a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Então, o que ela diz é lei para nós. Se nós não estamos tendo sucesso em cumprir, o problema é meu, não é da palavra, né? O problema é o meu pecado. Então, agora a gente vai olhar algumas circunstâncias, né, e vamos tentar entender como é que nós podemos glorificar ao Senhor com a nossa submissão. Às vezes nós temos uma desculpa. Talvez algumas de vocês aqui passem por isso. Bom, o meu marido não me ama como Cristo ama a igreja. Então, se o meu marido não me ama como Cristo ama a igreja, eu não preciso ser submissa a ele como ao Senhor, certo? Errado. Então, isso a gente precisa ter na mente. O crente, ele não é aquele que vive por aquilo que ele vê, ele vive por fé. A gente tem que entender isso. E o chamado para nós, não há nenhum texto na Bíblia que diga: mulheres, sejam submissas ao esposo de vocês
se ele cumprir com todas as obrigações dele. Não, pelo contrário, um texto contrário a isso a gente tem. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que é um texto bem conhecido nosso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, a ordem é justamente o contrário. Se o teu marido não é crente, não é temente ao Senhor, aí o seu chamado para a submissão é especial. Porque Deus quer usar isso para ganhá-lo. Deus quer usar a tua vida, a tua obediência, a tua santidade, o teu temor para impactar a vida desse homem. Então, o nosso chamado continua sendo o mesmo, seja submissa. Sendo seu marido crente ou não. Esses dias nós conversávamos com uma moça casada, uma senhora casada com um rapaz, e ele era descrente. E a gente estava falando sobre as dificuldades de submissão. E ela olhou para a gente e disse assim, para mim e meu esposo, ela disse: deve ser muito bom ser casado com um crente. Né? Para você, como esposa, deve ser maravilhoso. Ela estava dizendo as dificuldades dela com um homem descrente. Eu disse para ela: rapaz, é melhor, eu acho, que a sua situação, mas é difícil também. Às vezes a gente coloca uma cobrança muito grande nos maridos crentes. Do tipo, é só eu que vou ser submissa aqui nessa história? Mas você é crente. Você tem que ser o cabeça. Você tem que ser como Cristo. E aí a gente coloca um nível lá em cima. E dificulta também as coisas. Então, assim, na situação atual, pós-queda, é tudo difícil. É tudo complicado. Né? Então, a gente tem que ver que o pecado do nosso esposo contra nós não nos dá autorização para pecar contra ele. Então você vai dizer para mim: eu não consigo ser dócil com meu marido porque ele é um grosso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema dele é o problema dele. O seu problema é o seu problema. E um pecado jamais pode ser justificado por outro pecado. Nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que Ele nos chamou a fazer. Então, nós não podemos cair naquela armadilha hedonista, amante de si mesmo, de achar que nós precisamos, dentro do casamento, ser felizes e termos os nossos desejos realizados. Então, quando eu estou feliz, quando eu tenho os meus desejos realizados, quando ele é bonzinho comigo, então, sim, eu sou submissa a ele, eu sou amorosa, eu sou dócil, eu respeito o meu marido, eu não falo mal dele, eu não grito com ele, eu não chamo a atenção dele na frente dos filhos, mas enquanto ele estiver bonzinho. Se ele não andar na linha, o trem pega, né? Aí nós nos lembramos do que fala o nosso catecismo. Primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que nós podemos, como mulheres, glorificar a Deus na nossa vocação? Nós glorificamos a Deus crendo nele, confessando-o diante dos homens, mostrando os frutos do Espírito em nossa vida, adorando-o e obedecendo os seus mandamentos. Essa é a maneira como nós glorificamos a Deus. É bonito dizer, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o que é glorificar a Deus? Dentro do aspecto da nossa vocação, do nosso chamado, ser submissa ao marido é glorificar a Deus. É de forma prática, de forma diária, de forma cotidiana, nós glorificarmos o nome do Senhor. Agora, isso é uma guerra, isso é uma batalha espiritual. Isso é uma guerra de todos os dias. Quantas vezes você já não sentiu como se um alien fosse sair de dentro de você para enforcar o marido? Quantas vezes você já não sentiu esse desejo de revidar uma afronta, esse desejo... Vocês estão rindo porque não estou sozinha. Não estou sozinha nessa empreitada. Agora, é o que o texto sagrado diz, né? O teu pecado
vai bater à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à tua porta, vai estar sempre ali diante de você, né? E aí a gente precisa se dominar. Então, é uma luta, é uma batalha. Nós continuarmos sendo submissas ao nosso marido, mesmo quando ele não é o melhor marido do mundo. Às vezes o seu marido é crente, é um bom marido, mas ele não exerce o seu chamado como deve. Ele é um marido que não é um provedor, e provedor em todos os âmbitos, não é só na questão financeira, não. É na questão de cuidar, de gerir a casa, de proteger, de ser um líder espiritual, de ser um pastor dentro da sua casa. Isso não nos dá autorização para desonrá-lo e para desrespeitá-lo. Nós vamos ver agora algumas mentiras sobre submissão. Eu tirei esses pontos, alguns deles daquele livro da Nancy Leigh DeMoss, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E eu vou ler algumas mentiras, algumas são dela, outras são de outras autoras. Eu fiz uma misturada aqui. Algumas mentiras que nós cremos a respeito da submissão. E, entendendo que são mentiras, como é que nós podemos lutar com armas não carnais para vencermos esses pecados em nossas vidas. E a primeira mentira é a seguinte: meu marido me provoca ira e aí eu sempre reajo. A gente crê que isso é uma desculpa lícita, porque ele nos provoca. Uma vez a gente conversava com um casal, e isso é interessante. Toda vez que você vai para um aconselhamento pastoral com um casal, eu e meu marido nos deparamos com um casal que acusa um ao outro. Nunca, nesses 25 anos de ministério, nós chegamos para um aconselhamento com um casal e que a conversa começou: pastor, eu quero falar de mim. Eu tenho sido uma péssima esposa, eu sou irritadiça, eu sou aquela mulher de provérbios que é uma goteira, eu não confio no meu marido, eu quero tomar a frente. Nunca. Ou ele fazendo a mesma. Eu não tenho liderado a minha casa. É sempre acusações trocadas. E essa é uma mentira que nós devemos ficar atentas, que nós podemos reagir porque nós fomos provocadas. E isso não é verdade. Nós precisamos entender a nossa obrigação de amar a Deus, amando ao nosso marido e nutrindo pensamentos amáveis e compassivos para com o nosso marido, mesmo quando ele não faz isso com a gente. Não é isso que a Bíblia fala? Amar quem vos ama, até os ímpios fazem. Não é vantagem. A luz de Cristo vai brilhar em nós quando nós não tivermos motivo nenhum para amar e para ser gentil. E mesmo assim, nós formos. Então, é uma mentira nós acreditarmos que não precisamos ser submissas ao nosso marido quando ele nos provoca a ira. Então, nós devemos reconhecer o amor e o cuidado providencial de Deus sobre nós, até mesmo nas pequenas circunstâncias que estão nos provando. Precisamos aprender a guardar nosso coração, precisamos aprender a memorizar as escrituras para um momento de aperto. Sabe aquele momento onde você vai cheia de amor para dar e o seu marido chega com 3 pedras na mão? E aí naquela encruzilhada você pensa, eu vou responder. E depois você pensa, não. Eu vou fazer o que eu li lá em Colossenses: vocês vão me revestir de ternos afetos de misericórdia. Eu vou lembrar de Gálatas, do fruto do Espírito, amor, bondade. Gente, se isso não é batalha espiritual, eu não sei o que será. Quando alguém vem contra você, e as coisas com o marido é sempre assim, né? Ele não vem contra você depois de uma semana de 1000 amores. Ele vem contra você depois de uma semana muito difícil. Não é? Aquela semana em que você já está relevando. Aí quando chega aquele ponto que você fala, não, hoje eu vou ser dócil. Hoje eu vou ser amena. Hoje eu vou responder com graça. E aí você acha que isso vai mudar o coração dele. Aí não muda. Depois de uma semana de um caminho difícil. Então, precisamos lutar. Responder com ira é sempre o pior caminho. Abre lá comigo Provérbios, capítulo 15. Provérbios,
capítulo 15, verso 1. O texto diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vocês estão vendo? A resposta branda faz o que com furor? Desvia, dá a ideia de que alguém vem com furor contra você. Mas a resposta que você dá a essa pessoa é dócil, é branda. E isso desarma, isso quebra. Provérbios 16, verso 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor aquele homem que sabe se dominar do que aquele homem que toma uma cidade inteira. Isso significa que é muito difícil se dominar. E ser submissa na circunstância de ira, em que alguém está irado contra você e você está irado contra esse alguém de volta, é um desafio para nós. E nós necessitamos da graça de Deus. Primeiro, nós necessitamos nos conscientizar de que nós precisamos responder docilmente. E depois que nós nos conscientizarmos e decorarmos vários versículos bíblicos espalhados pela casa, na geladeira, no guarda-roupa, no espelho, no banheiro, a gente vai pedir forças ao Senhor para que aquelas palavras sejam vida para nós nos momentos difíceis. Outra desculpa que nós damos, né, para não sermos submissas é que nosso marido muitas vezes é injusto e é grosseiro conosco. Né? Talvez ele não ajude com as crianças, talvez ele exija coisas de você que você não consegue cumprir. Como isso é difícil, não é? Como é difícil quando você passa o dia inteiro dando o seu melhor, trabalhando igual uma condenada, fazendo das tripas coração para a hora que ele chegar, está tudo no eixo. E aí, a hora que ele chega, está tudo no eixo, só uma coisinha está fora do lugar. E ele briga com você. Como é difícil, nesses momentos, a gente se quebrantar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a ser respeitosa. Me ajuda a receber isso com o coração tranquilo e a não tornar isso uma batalha. Como isso é difícil. Muitas vezes também nós temos outras situações que são mais duras um pouquinho. Essas são situações cotidianas que vão gerando situações mais difíceis. E, por exemplo, talvez o seu marido já tenha se afastado física e emocionalmente de você. E às vezes ele nem ouve mais o que você fala. Isso acontece muito em casamentos em que há desrespeito por parte das esposas há muitos anos. Aquele marido constantemente não é respeitado, constantemente. E aí chega um ponto que a mulher entende que ela deveria mudar. Ela muda, mas o ranço fica. Eu tenho conversado com muitas mulheres do Brasil afora que dizem para mim: Simone, eu tenho 15 anos de casada, eu falo sozinha. Ele desligou o botão. Ele não ouve uma palavra que eu falo. E o homem tem essa capacidade, né? É uma capacidade ninja, extraterrestre. Eles estão ali, você está dando um ataque, falando 1 zilhão de coisas, com aquele caminhão de reclamação, e ele está assim, com cara de paisagem, olhando para você, pensando no Barcelona, que está jogando hoje. Pensando em qualquer coisa. Mas ele não está ali com você. Mesmo nessas circunstâncias, a gente precisa aprender a ser submissa. E a gente precisa aprender que talvez ele tenha chegado a esse ponto por minha culpa. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa aprender a refazer os caminhos que a gente já fez erradamente e talvez retornar, né? Precisamos ver como nós temos tratado. Precisamos ver que talvez ele esteja fazendo isso como reação à maneira como nós o tratamos. Abre comigo Provérbios 27, 15 e me diga se você já agiu dessa maneira. Provérbios 27, 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes.
Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Meu amigo, quando uma mulher resolve ser reclamona e rixosa, ela consegue, como ninguém. Tem outro texto de Provérbios que a gente não vai abrir, que diz que é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher rixosa na mesma casa. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que provavelmente essa casa que o autor está se referindo é uma casa enorme, uma casa com muitos pátios, onde seria o lugar perfeito para receber os amigos e para ficar feliz e à vontade. Mas que aquele homem prefere abandonar esse conforto e ir lá para o canto do eirado. De tanto que essa mulher perturba. E lendo esses dias o livro de Juízes, eu achei um exemplo que é de arrepiar. Abre lá comigo. Juízes, capítulo 16, de uma mulher que era assim, que não desistia do que ela queria, que perturbou até conseguir o que queria. Juízes, capítulo 16, verso 16. Aqui nós estamos lendo o texto de Sansão e Dalila, falando sobre Dalila querendo saber o segredo de Sansão para entregar aos filisteus, né? E o texto diz assim: importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Pense no tanto que essa mulher, como diz no Nordeste, aperreou o juízo de Sansão. Apoderou-se dele uma impaciência de matar. E o que ele fez? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça. O que ele fez? Cedeu. Sabe igual o pai de criança pequena que fica: deixa, por favor, tá, vai, faz. Você não está nem raciocinando se aquilo é bom ou ruim. Faz para que eu me livre. É isso aqui que aconteceu. Aí vem uma desgraça. Deu no que deu. A vida de Sansão terminou por causa disso. Muitas vezes, ao invés de nós entendermos que nós não deveríamos ficar lutando contra o nosso marido, mas que nós deveríamos aceitar as providências de Deus naquelas circunstâncias que nós não conseguimos mudar, que nós tentamos, mas não conseguimos. Muitas vezes ficar batendo de frente com isso o tempo todo vai fazer com que o nosso marido ele ceda. E às vezes ceder é a pior opção. Às vezes ceder é como foi aqui no caso dele. Ele não aguentava mais e ele fez aquilo que a mulher queria. Então, você talvez precise reconstruir algumas pontes quebradas por causa do desrespeito, por causa das brigas, por causa das cobranças que você faz o tempo todo para com ele. A gente precisa saber que respeitar o nosso marido faz com que eles se sintam fortes para continuar nos liderando. O respeito, diz a Nancy Wilson naquele livro Fruto de Suas Mãos, o respeito equipa os homens de uma forma que nós não temos noção. Muitas vezes a gente quer um marido proativo, um marido que tome a liderança. A Nancy Leidemans fala, né? Às vezes a mulherada reclama que não tem um marido que lidera o culto doméstico. E aí ela reclama, faz o culto, todo mundo faz o culto, Aí o homem fala, vou fazer o culto hoje? Aí abre o texto e fala, você vai ler esse texto, amor? Esse texto é tão grande. Aí ele ora e fala, amor, tu orou só por isso, podia ter orado por isso. Amor, canta mais. Não é assim que a gente faz? A gente cobra alguma coisa deles. E aí quando eles fazem, a gente também reclama. Gotejar contínuo em dia de grande chuva. É a mulher rixosa. Outra mentira que cerca a gente. Se meu marido é passivo, então eu preciso liderar a minha casa. Essa, diz a Nancy Leidemans, é a terceira mentira mais acreditada pelas mulheres, em todas aquelas que ela descreve no livro dela, né? Quando Eva é tentada a decidir por sua família, Adão estava bem ali, pertinho dela. Eva não reconhece a importância do marido e não diz à serpente para conversar com ele. Ela prossegue conversando com a serpente,
olhando o fruto, tomando fruto e comendo fruto. E aí a Nancy Leigh DeMoss diz assim, e o que Adão está fazendo esse tempo todo? Ele está fazendo o que diversas mulheres me dizem que seus maridos fazem a maior parte do tempo. Nada. Ele não interfere e não se envolve. E aí, qual é a solução? Bom, se ninguém vem aqui falar com a serpente, eu resolvo. Se ele não toma atitude, eu vou tomar. Parece simples, parece uma matemática apropriada, mas não é. Infelizmente, não é. E aí a Nancy Leigh DeMoss continua falando, desde aquele dia fatídico no Éden, o impulso natural da mulher tem sido de controlar seu marido, dominá-lo e agir independentemente dele. Nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar a iniciativa nós mesmas. Ironicamente, no entanto, devido ao modo como Deus nos criou, também ansiamos por ser respondedoras. Desejamos que os nossos maridos ajam. Não é assim? A gente não se conforma que ele não faz. Se ele não faz, a gente vai lá e faz. Mas aí a gente reclama e se sente amargurada, porque ele não fez. Por quê, gente? Porque Deus nos criou assim. A mulher, ela é responsiva à liderança do homem. Ela anseia por ser cuidada, por ser guardada, por ser guiada. Então, ao longo dos anos, muitas mulheres têm insistido que a passividade dos seus maridos forçou a elas assumirem o controle. E é uma coisa que a Nancy fala nesse livro muito claramente. Cada vez que você vai à frente, quanto mais você vai à frente, mais o seu marido recua. É difícil ser submissa a um marido que não tem atitudes? Lógico que é. Como é que nós podemos ajudar? Primeiro, a gente pode ajudar criando filhos homens. Porque a queixa que eu recebo de muitas mulheres, o que eu ouço muito é: o meu marido parece um menino. Ele é um homem velho já, mas ele foi criado como menino. Então, ele não reage, ele não toma liderança, ele não protege, ele não cuida, ele não guarda. Ele não foi criado para ser um homem, embora ele seja. Então, nós, como mulheres, precisamos aprender a criar os nossos filhos para serem esses líderes. E nós precisamos, mesmo diante de líderes titubeantes, nós precisamos guardar o nosso coração e não tomar a liderança da nossa família. Eu sei que é difícil. Eu tenho conversado com muitas meninas que vivem isso todos os dias. Mas se nós não fizermos a força para isso, se nós não pedirmos a ajuda do Espírito Santo de Deus para isso, a ruína é certa, porque a gente vai estar se desviando daquilo que Deus estabeleceu. Porque qual é a solução para esse problema? Inverter os papéis. Eu lidero e o meu marido é submisso a mim, né? Porque só dá para ter um líder e um liderado. Só dá para ter um cabeça. É como Cristo e a igreja. Como é que a igreja é? Voluntariamente submissa a Cristo. Assim nós precisamos ser com o nosso marido. Outra questão que é difícil de nós manifestarmos a nossa submissão: quando o nosso marido não quer trabalhar para sustentar a família. É uma circunstância que a gente tem vivido muito nos dias de hoje. Homens preguiçosos, homens que não vão adiante, que não vão à frente. E aí o que nós fazemos? Nos tornamos principais provedoras da nossa casa. O que a gente está fazendo com eles, gente? A gente está dizendo para eles: pode continuar no videogame a tarde toda, ou vendo série no Netflix, deixa que eu vou resolver esse problema. Outra circunstância em que nós, muitas vezes, não somos submissas ao nosso marido, quando ele não sabe mexer com dinheiro, e nós, contra a vontade dele, assumimos as finanças da casa. Vocês estão percebendo que a submissão ao marido, às vezes, nos traz prejuízo?
Vocês estão percebendo? É isso mesmo. Traz prejuízo muitas vezes, pelo menos a olho nu. Por quê? Porque eu deveria poder resolver todas as situações. Então, se ele não resolve, se ele não é o provedor, eu vou ser. Se ele não é o líder espiritual da casa, eu vou ser. Se ele não sabe administrar os negócios da família, eu vou administrar. Mas a que preço? A Nancy Lee DeMoss, ela diz que os homens, eles odeiam brigas, que muitas vezes eles vão ceder, porque a gente está tomando a autoridade da mão deles, mas não sem o prejuízo da sua masculinidade. Sabe por quê? Porque a liderança do homem veio cravada nele. Assim como a nossa feminilidade, assim como a nossa responsividade veio cravada em nós. O homem, ele nasce com alma de homem. A mulher nasce com alma de mulher. Isso não é uma construção social, não, gente. Como os esquerdistas falam. Isso não é construção social, não. Deus fez homem de um jeito e fez a mulher de outro jeito. E quando nós vamos contra isso, nós vamos colher frutos amargos. Então, nós precisamos manifestar a submissão ao nosso marido, mesmo em decisões complicadas. Financeiramente, por exemplo. Porque, às vezes, a gente não tem muita opção. É óbvio que o marido sábio, o marido que governa prudentemente uma família, ele se cerca dos bons conselhos da sua esposa. E aí está uma família feliz. Um homem que decide, mas ele não é um déspota. É um homem que decide, depois de ouvir, procurando saber, esse é o princípio de liderança bíblica que a gente falou no começo, procurando saber o que é melhor para a mulher e para os filhos. Um líder, ele não lidera para si. Ele não lidera para o que é bom para ele. Ele lidera para o que é pior para ele. Não foi isso que Cristo fez? O modelo é Cristo. Ele vai morrer para proteger, para guardar e para cuidar daquela mulher e daqueles filhos. Mas vamos lá, como é que isso se dá de forma cotidiana? Você não tomar o governo da sua família financeiramente falando. Você não tomar o governo da sua família em questões econômicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, eu vou dar dois. O primeiro exemplo mais simples, difícil, mais simples. O segundo, difícil mesmo. Nesse primeiro exemplo, uma esposa de um funcionário público me procurou, dizendo que estavam vendo uma fase muito difícil, porque com a crise no país, o marido dela que ganhava, muito, passou a ganhar metade, depois passou a ganhar 1/3. Eles moravam num apartamento grande, foram para um menor, depois estavam num pequenininho de 1 quarto só. Nesse meio tempo, a sogra dela morreu, a mãe do marido dela. E ficou um dinheiro muito grande para ser dividido entre 3 filhos. E os irmãos dele passaram a mão no dinheiro. E ele ficou sem nada. E ela chorava. Olha que situação difícil. Ela chorava e falava para mim, Simone, eu já disse a ele, ele precisa entrar na justiça contra os irmãos. Ele precisa pegar esse dinheiro, não é justo. Eu estou passando aperto com os meus filhos. E os irmãos dele estarem aí gastando, viajando, comprando casa. E a gente nesse aperto. Isso não é justo. Eu já falei para ele, você precisa ir lá e você precisa tomar uma atitude. E a resposta dele era, eu não quero fazer isso. Meu pai acabou de perder a esposa. Isso vai detonar uma guerra na minha família, que eu não quero. Olha só, olha que situação difícil. Porque ela está certa, mas ele também está. Dependendo do ponto de vista que você veja, ele também está. Ele preferiu abrir mão. Mas ela disse para mim, tá bom, ele está abrindo mão, mas às minhas custas? Olha que situação difícil. O que você fala para uma mulher dessa numa hora dessa? O único conselho que eu pude dar a ela foi, faz o que ele quer. Não acaba com o seu casamento por causa de dinheiro. Olha como é que a gente é. Não acaba com o seu casamento por causa de 30 mil reais. Não vale. Nem 100, nem 200, nem 1 milhão. Não vale. Ora ao Senhor. Você já não tentou convencê-lo de que seria
bom ele fazer isso? Você já não deu argumentos bons? Você já não conversou exaustivamente sobre isso? Vocês chegaram numa encruzilhada. O que você faz agora? Se submete. Se submete ao Senhor, em última instância. Porque se ele é um homem consciente das responsabilidades dele, né, e é um homem temente a Deus, e é um homem que está buscando fazer a vontade de Deus, como é que você sabe que essa não é a vontade de Deus? Como é que você vai entrar em guerra no seu casamento por causa disso? Desiste. Esquece. Você percebe que isso é uma chave que vira na cabeça da gente? Porque aí a gente vai parar com a guerra. Se a gente desiste de ter razão, do lucro que a gente vai ter, se a gente abre mão, se a gente fala, tudo bem, a guerra acaba. Então a gente precisa aprender que em determinadas circunstâncias nós devemos fazer isso. Outra situação foi um pouquinho mais complicada do que essa. Isso é um desafio para nós. Uma senhora me procurou uma vez me contando que o marido dela e ela trabalharam a vida toda, juntaram dinheiro a vida toda para ter uma aposentadoria tranquila. Se aposentaram, pegaram o dinheiro, compraram um apartamento, reformaram o apartamento, colocaram um apartamento dos sonhos, e o resto que ficou na poupança dava para eles viverem até, sei lá, 90 anos de idade, com aquele saláriozinho bonitinho. Beleza. Só que, de repente, ele falou, vou entrar num negócio que vai dar super certo. E vou colocar todo o nosso capital nesse negócio. E ela falou para mim, Simone, eu aconselhei ele. Eu disse, não faz isso. Não faz isso. Não vai dar certo. E ele disse, vai dar, não vai, não vai, vai. Ela pegou pesquisa e ela pegou reportagem, ela mostrou o mercado está assim, o mercado está assado. Ele não quis ouvi-la. Ela me contou que um dia antes dele fechar negócio, ela se encontrou com um sócio dele. E ela falou, me veio um ímpeto de falar para ele, não fecha negócio com ele, não vai dar certo. E ela disse, mas eu me lembrei da pregação do meu pastor naquele dia, naquela semana, que tinha dito para eu abrir mão do controle e para eu ser submissa ao meu marido. E eu resolvi não tomar a frente desse negócio. E ele fechou o negócio. E ele falhou. E ele perdeu tudo que eles tinham. Perderam um apartamento, estão morando de aluguel, ele teve que voltar a trabalhar. E aí ela me contou isso chorando muito, e eu perguntei para ela, e você com relação a ele? Ela falou, eu mal consigo olhar na cara dele. Então eles tinham um casamento de 40 anos, que ia ser jogado pela janela, porque ela não admitia que ele não a tinha ouvido, e que ela não estava disposta a perder junto com ele. Gente, nós somos uma só carne. Sabe o que significa ser uma só carne? Significa pagar pelas burradas que a outra metade da carne faz, assim como ele paga pelas burradas que a gente faz. Porque a gente também não toma decisão acertada a vida toda. A gente também faz besteira. Vocês entendem como que, às vezes, ser submissa ao marido traz impactos sobre a nossa vida, que a gente não está disposta? E quando essa mulher falou para mim, eu não estou nem olhando para a cara dele, tem mais de 2 anos que a gente não tem nada. Eu disse para ela, minha irmã, perdoa. Ele errou, mas eu tenho certeza que ele queria acertar, que ele queria te dar uma vida ainda melhor. Ele não foi sábio, ele não consultou outras pessoas, ele não te ouviu. Mas e agora você faz o quê? Agora você abre mão do pacto que você tem com ele diante de Deus? Você vai jogar tudo fora? Seus filhos, seus netos, tudo que vocês viveram? Vocês entendem? Às vezes nós precisamos abrir mão de ter razão. A gente teve razão, a gente vai levar prejuízo, mas a gente está junto. A gente está junto. Nós devemos ser aquelas mulheres que abandonam aquela famosa frase, eu te disse, eu te falei, se você tivesse me ouvido. Sabe por quê? Porque quando você precisa dizer essa frase, você não precisa mais dela. O caldo já entornou.
Então você não precisa mais dizer isso para ele, porque quando você diz isso para ele, você está guerreando com ele. E você foi chamada para estar ao lado dele. Ele vai tomar decisões impensadas, erradas, assim como nós também. Mas o nosso compromisso com ele é um compromisso que está além disso. Além de prejuízos financeiros, além de burradas nos negócios, além de pecados que eles cometem contra nós. O nosso compromisso com ele é um compromisso da vida toda. Eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor, muito amigo meu, o pastor Vitor Ximenes, pregando sobre aquele texto de Gênesis 15, falando sobre o pacto que Deus fez com Abraão. Lembra daqueles animais lançados no chão? E assim eram fechados os pactos na antiguidade. Eles pactuavam, colocavam animais mortos ali, e uma parte pulava para lá, outra parte pulava para cá, dizendo, se eu não cumprir a minha parte no pacto, que se faça comigo, que se fez esses animais, e se você não fizer a sua parte no trato, que faça-se com você o que se fez a esses animais. E aquele texto é maravilhoso, porque Abraão não passa um fogo. Deus passa ali. E o que Deus está dizendo ali é, se eu não cumprir a minha parte do pacto, faça-se comigo isso aqui. E se você, meu povo, não cumprir a sua parte, eu vou morrer. Que foi o que aconteceu conosco. E esse pastor, Vitor Ximenes, ele dizia, todo casamento devia ser feito assim. Quando as minhas filhas casarem, vai ser assim. Animal, morto, sangue, e aí passa vestida de noiva com vestido branco por cima, ó. Se não cumprir o pacto, aí, ó. Ele tem 4 filhas mulheres. É isso. Casamento é isso. Embora a gente viva numa época de casar e descasar, que está tudo bem, não dá mais certo, não estou feliz. Casamento é um pacto diante de Deus. Então nós vamos levar esse pacto até o fim. Por que motivo? Para a glória de Deus. Para mostrar ao mundo Cristo e a igreja, que é o paralelo. A igreja imperfeita, pecadora, adúltera. E um Salvador que se manteve fiel ao pacto. Então, não existem circunstâncias que sejam difíceis o suficiente para que a gente desista disso. A não ser circunstâncias, óbvio, circunstâncias extremas que a gente vai falar aqui no final. Mas em circunstâncias do dia a dia, em situações do dia a dia, nós precisamos aprender que nós temos um compromisso, um pacto de fidelidade que extrapola os problemas de todo dia. Como eu disse, eu ia falar sobre algumas coisas já caminhando para o final, que nós não podemos confundir com submissão, ok? Porque existem algumas pessoas que não conseguem raciocinar no meio do furacão do seu próprio casamento. Vamos lá. Seu marido não tem autoridade sobre você para lhe fazer pecar contra Deus. A gente precisa saber disso. Então, em tudo que o nosso marido pedir de nós, em todas as situações que ele pedir de nós, nós vamos ser prontas em servi-lo, em ajudá-lo, em estar à disposição dele, em respeitá-lo, a menos que isso vá contra a palavra de Deus. Aí não. Ele não tem esse direito. Entendam o princípio da submissão. O princípio da submissão é que a mulher é submissa como é submissa ao Senhor, e o marido é cabeça dela para guardá-la. Ele não é o dono dela. O princípio da submissão bíblica não é um princípio de tirania, nem é um princípio como era em Roma, do pátrio poder. Vocês sabem como é que era? O pai e o marido, eles tinham poder de vida e morte sobre mulher e filhos, de vendê-los, de prostituí-los, de matá-los se eles quisessem. Não é isso que a palavra de Deus fala para nós. A gente precisa aprender a fazer essa distinção. Não é isso. O marido, ele é cabeça da mulher para levá-la a Cristo. A nossa obediência, a nossa submissão ao nosso marido é no Senhor.
O nosso marido, ele não tem autoridade para exigir de nós nada que seja pecaminoso. Então, existem muitas situações extremas e nós precisamos ter cuidado com isso, né? A submissão não obriga a mulher a ficar inerte quando o seu marido a humilha ou a maltrata. Não é isso que é submissão. Não é isso que é submissão. Se o seu marido humilha você, maltrata você, você precisa procurar o seu pastor e vocês precisam conversar sobre isso. Ele precisa aprender o que é governar uma família. Governar uma família é morrer por ela, como Cristo fez. A submissão não significa que seu marido é dono de você para fazer aquilo que quer com você. Então, mulheres que são... Eu já ouvi isso. Mulheres que são continuamente traídas e agredidas, dizerem, eu sei que o casamento é até o fim, eu não posso fazer nada e eu vou continuar casada. Não é assim. Não é assim. Isso não é submissão. Está vendo por que no começo eu falei que a gente precisa estudar o que é submissão? E tudo que a gente está falando aqui é só uma palhinha. A gente precisa estudar sobre esse assunto. Porque nós temos a mania de ir para extremos, né? Ou eu sou aquela rebelde que bato de frente, não respeito meu marido, e que sou osso duro de roer, goteira, ou eu vou para outro extremo. Se ele quiser me bater, o que eu vou fazer, né? Se ele quiser ter 1, 2, 3 mulheres ao mesmo tempo, o que eu vou fazer, né? Eu preciso ser submissa. Não é isso. Então, se você passa por algumas dessas circunstâncias, procure o seu pastor. Você precisa de ajuda. E se você passa por agressão, você procure a polícia mesmo. Polícia, casa de polícia, tá? E, por fim, nós precisamos aprender a confiar em Deus enquanto nos submetemos em questões legítimas ao nosso marido. A gente precisa entender que a autoridade bíblica, a autoridade que os pais têm, que os pastores têm, que o conselho tem, que os presbíteros e diáconos têm, que os maridos têm, é uma autoridade delegada. Não é intrínseca. Eles não são autoridades porque eles são autoridades. Como você não é autoridade sobre seus filhos só porque você quer. Deus colocou lá. E Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas. Então, a questão fundamental em relação à submissão é, em essência, a minha vontade de confiar em Deus e de me colocar sobre a autoridade de Deus. Porque quando eu me coloco debaixo da autoridade do meu marido, eu estou falando, Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que instituiu a minha submissão ao meu marido. Em última instância, eu estou me submetendo ao Senhor. Eu estou me submetendo a Ele, mas eu estou com os olhos em Ti. E isso tira toda a ansiedade do nosso coração e todo o medo, porque nós sabemos que Ele é que tem o controle de todo o universo. Quando estou disposta a obedecer, noto que não é tão difícil ou ameaçador me submeter às autoridades humanas, porque foi Deus que as colocou na minha vida. Então eu estou tranquila, eu estou nas mãos do Senhor. A submissão de uma esposa ao marido, independentemente da condição espiritual dele, torna-a livre do medo, porque ela se confiou a Deus, que tem o controle final de seu marido e da situação em que ela se encontra. E eu me lembro de Sara e Abraão. Aquele texto que nós lemos no começo de 1 Pedro 3, de 1 a 7, que fala que as mulheres devem ser submissas ao Senhor, ao marido, no Senhor, mesmo que eles não sejam crentes, para ganhá-los, ele cita Sara. Ele fala que Sara não temia perturbação alguma, porque ela obedecia ao seu marido chamando-o Senhor. Não é que a gente tem que chamar nosso marido de Senhor, não é isso. Mas ela era submissa. E aquela circunstância ali que o livro de Pedro está citando é a circunstância quando Abraão peca contra ela, mentindo, dizendo que ela era irmã dele e colocando-a em perigo. Ela não temia perturbação alguma. Sabe por quê? Porque ela confiava no seu Deus. Ela confiava no Senhor. Ela não confiava pura e exclusivamente na liderança dele. Porque eles vão falhar. Talvez não tão gravemente quanto Abraão. Talvez não tão gravemente quanto Sansão. Talvez não tão gravemente quanto aquele homem que perdeu tudo. Mas eles vão pecar contra nós.
E nos momentos em que eles pecarem contra nós, a gente vai se lembrar que nós ainda assim seremos submissas. A verdade é que uma autoridade superior controla todas as autoridades humanas. Em última análise, nenhum ser humano controla a nossa vida. A submissão nos coloca em submissão de sermos abrigadas e protegidas pelo nosso Pai Celestial, que é sábio, amoroso e todo-poderoso. Então, se por acaso nós temos vivido essa situação de dificuldade em nos submeter ao nosso marido, porque eles são difíceis de lidar, porque eu não estou entendendo para onde o Senhor está querendo me levar, nós precisamos nos curvar à providência do Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos num deserto, que aqui ainda não é Canaã, gente. Aqui ainda não é a terra prometida. Aqui a gente ainda está debaixo da influência do pecado. E os nossos maridos vão errar contra nós. Precisamos entender e nos render à providência de Deus. Será que você já parou para pensar? Você que tem um marido difícil, você que tem um marido que está naquela luta, que você fala, eu queria ser submissa, mas está difícil com o gênio dele, com o jeito dele, está difícil. Será que você tem entendido que essa circunstância que você está vivendo no seu casamento pode ser providência, a mão providencial de Deus para mudar você, para cuidar do seu pecado, para tratar o seu coração? Será que nós podemos ver que nós estamos num deserto e que nós estamos caminhando para Canaã e que o Senhor está nos acompanhando nesse deserto e Ele está nos colocando em situações para nos tratar? Será que nós podemos pensar assim? E eu me lembro do texto, queria que você abrisse comigo, de Deuteronômio 8. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus no deserto. Deuteronômio 8, a partir do verso 11. Diz assim, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos. Está falando de, eles estavam ainda no deserto, quando eles entrassem na terra prometida, que não era para eles esquecerem do Senhor. Não era porque agora eles estavam ali na boa vida para esquecer do Senhor. Veja o 14. E que se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura e que não havia água. 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Para quê? Para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Então, pense se você está vivendo uma situação difícil no seu casamento, uma situação em que você não consiga se submeter ao seu marido por causa da rudeza dele, muitas vezes. Pense você que é casada com um homem descrente. Pense que a mão providencial do Senhor está sobre nós. E mesmo nós que somos casadas com homens crentes, homens bons, mas que têm as suas dificuldades, os seus pecados, e que pecam duramente contra nós, nós precisamos saber que o Senhor é quem está nos conduzindo nesse deserto. O que Ele requer de nós é fidelidade. Fidelidade ao nosso chamado, no caso, ao casamento, à submissão à nossa vocação. Mas nós podemos sempre nos lembrar desse texto, que talvez ele esteja querendo nos humilhar, nos provar, mas afinal, o que Ele realmente quer com isso é nos fazer bem. E o texto aqui está falando, não é só da Canaã ali, da terra de Canaã. Mas toda vez que a Bíblia fala de Canaã, é uma alusão a Canaã celestial. Então, todas as dificuldades que nós passamos aqui, quer na educação dos nossos filhos, quer no nosso casamento, quer na nossa igreja, quer nos relacionamentos como um todo, lembre-se sempre que o Senhor está nos provando. Ele está nos açoitando, como diz Hebreus. É o tema da nossa próxima palestra. Porque nós somos filhos. Porque se nós não fôssemos filhos, nós seríamos deixados à nossa própria sorte. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude
naquelas circunstâncias difíceis do nosso casamento, em que nós achamos que não vamos conseguir, em que não vamos dar conta de glorificar a Deus com a nossa submissão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que nós estamos numa longa e difícil jornada, que só vai acabar quando nós morrermos ou quando o Senhor Jesus voltar. Até lá, nós estamos no deserto. Nós estamos caminhando no meio de serpentes abrasadoras. E não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Vamos orar? Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda a sermos submissas ao nosso marido, como temos procurado ser ao Senhor. Como temos procurado ser submissas ao Senhor. Tem misericórdia de nós, porque tantas vezes nós não temos conseguido ser submissas nem ao Senhor, nem ao nosso marido. Mas, ó Deus, pedimos que o Senhor quebre a nossa dura cerviz. Quebre, Senhor Deus, o desejo que toda mulher tem dentro de si, de controle, de governo. E nos ajude, Senhor Deus, a ceder. Nos ajude, Senhor Deus, a amar o nosso marido e a respeitá-lo de tal forma que eles se sintam encorajados a nos liderar e a nos conduzir até o Senhor. Tem misericórdia de cada uma aqui. O Senhor conhece as situações privadas de cada uma aqui. O Senhor conhece as situações mais graves, as mais simples. E eu peço a tua intervenção e a tua bondade em nossa vida. Que nós não estejamos querendo o tempo todo mudar os nossos cônjuges, mas que nós possamos pedir a tua graça para mudar a nossa vida. E nós termos uma vida de obediência ao Senhor, de renúncia, de nos humilharmos o tempo todo, de ficarmos sempre com a pior parte, de sermos dóceis, gentis e servir ao nosso marido em todo o tempo, mesmo quando eles não forem justos conosco. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, porque, como diz lá o texto de Colossenses que nós lemos, todo aquele que comete injustiça colherá injustiça. E, Senhor, nós queremos ser achadas justas nesse quesito diante do Senhor. Dá-nos mãos limpas e um coração puro como esposas. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só mostrar para vocês novamente, porque algumas meninas chegaram depois, o livro que eu escrevi sobre disciplina bíblica, com vara. Ele está ali atrás, se você quiser, depois você pode adquirir o seu. É um livro que fala especificamente sobre a educação de filhos pautada na vara, na disciplina e na admoestação do Senhor. É o tema da nossa próxima palestra. Obrigada. Creio que nós todas fomos edificadas.